Olá pessoal, vamos dar sequência aos nossos tutoriais, já sabendo que a nossa proposta é inserir o uso dos recursos gráficos do OpenGL no Excel através de VBA, criando aplicações em 2D e em 3D, ok? Nós concluímos o primeiro tutorial criando o nosso window e agora a gente vai inserir o OpenGL. Então vamos ao módulo. A gente insere um módulo para o OpenGL, onde a gente vai colocar as principais chamadas, tá? Desde criação do contexto, inicialização do OpenGL, o desenho da cena, liberar os recursos, ok? Existe uma sequência também, da mesma forma que a gente tem uma sequência para criar o Windows, a gente tem uma sequência para configurar o OpenGL. Para isso, a gente vai fazer uso de dois arquivos, dois módulos que nós vamos importar. Eu vou disponibilizar para vocês, ok? O primeiro é um mod OpenGL 1.bas. Ele traz tudo o que nós precisamos para programar no Fixed Pipeline até a versão 1. Vocês podem observar que ele já vem preparado para 64 bits, para Office de 64 bits. Ao invés de fazer como nós havíamos feito no módulo do Windows, copiando só o que nos interessava, aqui eu vou importar todo o módulo, ok? E precisamos também do módulo de ferramentas, tools, que permite que o código em VBA faça uso efetivo do OpenGL. É o que nós precisamos, está aqui. Agora é só criar o nosso OpenGL. Então, voltamos no nosso código e a gente observa que a gente tem nossos códigos relacionados ao OpenGL. Mas, e no Windows, o que ele pede? Lembra que a gente deixou alguns campos que ficaram como comentário. Vamos iniciar então no modo no Create. Assim que o nosso Windows é criado, ele vai executar alguns procedimentos para nós. Sendo que o primeiro dele é o Create GL Contest. Então essa será a nossa primeira função. E a gente já pode observar que ela vai receber 3 parâmetros aqui. Então o nosso módulo OpenGL, vamos criar nossa function as boolean. O nosso window aqui é um longo, o nosso HDC é um longo e o nosso HRC é um longo, ok? Vamos declarar. Essa variável a gente já vai receber e essas duas a gente vai declarar no módulo público. Então a gente declara aqui public. Essa é uma outra sintaxe, tá? A gente, ao invés de declarar linha a linha, nós podemos declarar numa linha, definindo o tipo de variável aqui, ok? Então vamos lá. A gente está criando o contexto. Função lá para criar o contexto. Aqui. Ela vai fazer uso dessa variável PFD. Então, aqui a gente declarava como estática PFD PES. Pode observar que como a gente já trouxe essa informação, ela já está disponível ou no módulo Tools ou no OpenGL 1.1. Ok? Agora a gente vai preencher a variável. Uma vez mais, vamos substituir
o ponto e vírgula, replace all. Size of por len, e aqui fd. Aqui a gente substitui o pipe por or, e praticamente o restante já vem. Não vamos colocar o 0e aqui, vamos deixar do jeito que está. Nesse momento a gente está preenchendo os dados para obtenção do pixel format, que é importante na hora de fazer com que o nosso contexto trabalhe com a melhor definição de pixel format da nossa máquina. Okay? Agora a gente vai criar o nosso HDC. Ele exige uma chamada de função de API do Windows. Vamos deixar declarado aqui para nós. O nosso Windows vai estar sendo passado a partir do próprio módulo do Windows. Essa informação vem para cá. Então, tranquilo. Próximo passo. A gente declara uma variável longa e vamos obter o nosso pixel format. Ok. Checamos se o pixel format foi criado. If pixel format é igual a 0, então aconteceu um erro. Aqui a gente chama message box, cuja API a gente já havia usado anteriormente, e essas constantes também. Aconteceu o erro, a gente retorna falso. E execute function. Ok. Pixel format. Obteve. Agora a gente vai para o set pixel format. Então, if set pixel format é diferente, nesse caso ainda é igual a 0. É igual a 0, aconteceu um erro. Então, novamente a gente chama a message box, mostra para o usuário, or, e aqui a gente pode copiar or essa linha aqui. Ok, próximo passo. Agora a gente vai criar o contexto para o OpenGL. E, na sequência, a gente valida a criação. Esse cara for igual a 0. Indiff. Agora a gente vai fazer com que ele se torne ativo, o contexto atual. Então,
Se ele não puder ser atual, ele retorna 0. Se tudo isso ocorrer bem, a gente retorna um verdadeiro. Com isso a gente tem a criação do GL Compass. Debug, compile. Temos agora o nosso initGL. Nosso initGL é uma nova função. Vamos colocar aqui. E aqui ela vai ter um widget e um height. Ok. Debug, compile. Beleza. Vamos salvar esse arquivo agora, renomeando ele para Windows OpenGL. Beleza. initGL. O nosso initGL ele tem todas essas informações, mas essas informações aqui, praticamente todas elas, são para que a gente possa iluminar o nosso cubo, iluminar a nossa área, né? A nossa janela quando eu mostrar o cubinho. Por enquanto a gente só vai precisar dessas duas informações. Vamos deixar o cubinho para o final. Okay. Eu costumo usar sempre um call, porque aqui vocês podem observar que a gente vai estar chamando uma nova função. E essa função ela vai definir a cor de fundo do nosso formulário com o OpenGL ativo. Nesse caso, ele vai ser preto. E ela tem 4 parâmetros. Ela trabalha inclusive com alfa aqui. Beleza? Bom, initGL vai chamar o setGLView. Então, vamos chamar uma nova função. Eu vou colocar tudo como função, não precisaria ser, e nem todas precisariam ser público, poderia ser privado, por uma questão de padrão, ok? Só para facilitar a sequência. Depois a gente pode alterar. Função setGLView. O que faz a setGLView? Ela está aqui, ó. setGLView. Ela chama a GL Projection, porque quando a gente trabalha com OpenGL, tem toda uma sequência na hora que a gente mostrar o conteúdo na janela do Windows. Então aqui a gente define a projeção, muda para o Model View e a gente praticamente chama o GL Load Identity, que vai zerar uma matriz aqui. Beleza? Próximo. Novamente. Isso aqui poderia estar tudo num único código, mas é interessante poder estar separando. setGLView e chama setGL Projection. If height, mudando a sintaxe para atender o VBA. Se o tamanho for 0 para ser 1. Viewport define o nosso viewport. Aqui a gente já muda para projeção. Lembra que a gente começou com modelo, projeção,
Novamente a gente zera a matriz e a gente vai estar usando um Perspective para 3D, tá? Poderia ser ortográfico aqui, ou seja, poderia estar trabalhando com orto. E esses parâmetros, quando a gente olha aqui, é o FOV, o ratio, da tela, o near e o far. Quanto perto e quanto longe a gente está na visualização da cena. Então, uma vez feito esses três, qual o próximo passo? Já temos aqui, temos view, temos o init. Nesse momento a gente só precisa dessa informação. A gente tem o resize. Mas como que está na nossa sequência no Windows? Criou o init, beleza. A gente vem para o resize. Então, o nosso resize, vamos aproveitar essa linhazinha aqui. Nosso resize, ele passa agora o tamanho do nosso formulário. E o resize faz simplesmente, por isso que é bom a gente separar em funções específicas. Ok, fomos para o resize, agora a gente vai para o release context. O release context, ele vai liberar os recursos quando a gente sair do Windows, sair do aplicativo. Aqui vamos deixar só H, esse como longo e longo. O nosso release context, ele está logo aqui embaixo. Como a gente pode observar, esse modelo ele tem um Change Display Settings. A gente não vai mudar a configuração do nosso display por enquanto. Então, aqui é 0 e ele libera, deixa de ser o recurso corrente atual e faz mais uma chamada de API do Windows para o release DC. Ok, release DC, API do Windows. Esse aqui a gente vai deixar por enquanto como comentário. Debug, compile, salva. Ok. Aqui está tudo certinho. Então agora o que a gente precisa ver é dentro do init.gl. No nosso init.gl, ele tem essas funções e ele precisa agora desenhar a cena para nós. Ok? Então a gente precisa no draw. Aqui a gente tem fashion. E por enquanto a única coisa que a gente precisa é essa informação. Ela não vai desenhar nada ainda para a gente, ou seja, não vai desenhar nenhum objeto em 3D. Ela só vai configurar para a gente o nosso OpenGL dentro do nosso Windows. Voltando para o nosso módulo do Windows, a gente tem esses três cidadãozinhos aqui que a gente havia deixado como comentário. Faz parte do looping, então toda hora ele vai chamar o draw scene
vai desenhar a cena, ele GL Finish é um comando necessário e a troca de buffers aqui para que o que apareça é o OpenGL. Debug, compile, save. Vamos rodar nosso código. Novamente, probleminha com a memória. Eu já observei que é porque eu estou usando esse aplicativo. Ele está salvando. Okay? Eu vou fechar a janelinha do Excel e abrir novamente. Alt F8, main. Pronto. Temos agora esse fundo preto aqui, significa que nós já estamos com o OpenGL ativado. Beleza? Vamos agora para desenhar o nosso cubinho. Para isso, vamos criar aqui um módulo específico para o cubo. Vou chamar aqui mcube. Então, quando a gente inicia o OpenGL, a gente viu aqui no nosso init. Vamos pegar aqui, cadê? Draw init. A gente viu que a gente tem essas informações aqui. Vou copiá-las todas e vamos chamar esse aqui de, no init.gl, vamos chamar de config call config. E dentro do nosso cubo, vamos criar uma função vamos excluir ponto e vírgula. E agora aqui o CoolFace, Cooling Face está sendo setado para back, clear dev, dev func, todos esses states, todos esses estados aqui, eles estão sendo ativados. Tá? Normalize vai fazer com que ele converta automaticamente para normais de 0 a 1. Back Cooling Face, ele vai esconder as faces anteriores que não aparecem na hora de imprimir. Então cada uma tem a sua função. Eu não sei se todas necessariamente são necessárias nesse momento para o cubo, mas e aqui vamos mudar o código. É uma maravilha, né, o C++ para a gente declarar uma variável, um array. Infelizmente no VBA a gente tem que fazer umas gambiarrazinhas, então tinha essa variável é uma variável float, então é single, e aqui a gente começa a nossa pequena maratona. Então, vamos copiar aqui. Dois e 3. Ok. A gente seta ambiente lighting e aqui é por parâmetro, então a gente passa o primeiro elemento do array. Um novo cidadão, agora a gente tem o position. Eu vou copiar toda essa estrutura aqui em cima para cá e só vou substituir por light position. Ok? Então aqui é 200. E aqui é light position.
light position, não sei se é mais rápido, mas um novo call, uma nova função, e agora a gente passa o primeiro elemento. Aqui a gente ativa iluminação e essa primeira luz. Mais um cidadãozinho aqui, vamos utilizar essa mesma opçãozinha de copiar e colar. Esse é o material. É o material que vai ser utilizado na impressão do cubo. Então, aqui e aqui. Ele é 0.1, 0.5, 1.0 e 1.0. Ok? Esse material é um azulzinho. Mais um. Vamos aproveitar essa estrutura. Esse é o diffuse. Ele é idêntico. Então a gente tem o material ambiente diffuse e a gente passa agora feito isso, já criamos já as condições para, já setamos, né? Configuramos o cubo para que ele apareça com iluminação. Próximo passo, quando a gente desenha a cena, a gente passa a utilizar esta informaçãozinha aqui, que é no nosso OpenGL. A gente draw scene, então aqui vamos chamar draw copy, function draw copy, escolha, ok, praticamente o mesmo esquema lá de cima, light position, então vamos replicá-lo aqui. Light position 200, 200. Aqui. Light 0. Position. Light position 0. Beleza? E ele inicia essas informações para começar a desenhar o cubo. Então, ele vamos substituir o ponto e vírgula. A gente tem um push matrix. Depois a gente leva o nosso cubo para dentro da tela, no Z. A gente chama rotate X, Y. Nosso cubo vai ficar rotacionando na tela. Aqui a gente vai desenhar o cubo. Então, draw cube e create cube. A gente vai criar aqui um create cube, ok? Então, vamos criar o nosso create. Dessa forma a gente consegue reaproveitar o código quando for necessário. Essa estrutura
ela é utilizada para criar, nesse caso, o cubo. Existem outras fórmulas, existe outro modelo, onde a gente pode passar os vértices, os normais, textura, e fazer de uma forma diferente. Vamos fazer o básico primeiro, ok? Vamos substituir o 0F também aqui por 0. E agora o famoso call. Se eu não quisesse usar o call, eu não poderia deixar os valores entre parênteses. A gente pode ver aqui são as faces do cubo e ela é desenhada através de conexões entre vértices, formando quadros. Okay. Com isso a gente consegue criar uma outra informação. Aqui a gente poderia estar colocando uma cor específica para cada face. A gente poderia estar também passando informações referentes à posição da textura para cada um dos vértices. Nesse momento, vamos deixar do jeito que está. Criamos o cubo. O que mais? A gente dá um pop no Matrix. Aqui. Então, a gente Find, substitui ponto e vírgula. Replace all. Aqui a gente pop matrix. Rotate X, essa sintaxe também é bem legal, pena que não tem, é igual a esse, mas é igual rotate X mais 0.1. O Y é igual a menos 0.2 e o Z também é um mais aqui, mais 0.3. Legal. Aqui a gente cria nosso cubo, draw, configurou. Como aqui essas informações vão ser automaticamente passadas no loop, debug, compila, 3 variáveis, rotate x, y e z. A gente pode observar que elas foram criadas aqui no módulo público também, mas vamos colocá-la especificamente aqui para este cubo. Então, podem ser privadas. E elas são variáveis float, single para nós. Debug, compile. Ok. Main. Acho que podemos testar aqui. Set projections, set view, init.gl, resize, draw, criando contexto, release contexto, feito. Não sei se devido ao fato de eu estar usando a memória para gravar, ele ainda vai dar o mesmo erro. Vamos executar. Sim. Esse erro é por conta de eu estar com a memória comprometida aqui na gravação. Mas tudo bem. Fecha. Abre novamente. Alt F8. Main. E opa, temos o nosso cubinho. Será que ele está igual ao que a gente havia visto em C++? Vamos testar. Esse é o OpenGL. E esse é o que foi gerado. Esse é um aplicativo em C++, é um executável. E esse é o nossa réplica feita em VBA. Acredito que atingimos nosso primeiro objetivo. Legal, né? Então, fechando. Uma dica, né?
A gente até pode, eu até posso entrar em detalhes sobre algumas dessas informações. Na verdade, eu não sei tudo, muito eu aprendo copiando código, alterando, muita coisa eu já aprendi. No próximo exercício, vamos incluir textura no nosso cubo. Ok? Se eu vier aqui, por exemplo, e inibir todo esse código que define uma coloração, ele vai ficar branco. Se a gente der um Alt F8 aqui e executar, porque ele não tem nenhuma cor envolvida nele. A gente pode vir aqui no cubo e definir uma cor para cada face, ou GL Color 3F, por exemplo. Vai ser tudo vermelho. Alt F11, Alt F8. Indiferente da iluminação, ele é tudo vermelho. Ah, mas eu quero que a outra face não seja vermelha. GL Color 3F. Verde. A próxima verde. A próxima azul. E assim até completar o ciclo. Ok? Para todas as faces. Com isso a gente tem cor para 3 faces. Vermelho e azul. Como o azul foi a última, quando ele não chegar no verde, ele mostra azul. E a gente poderia estar colorindo todas as faces. Não vamos usar esta informação agora. Vamos retornar aqui. Okay. Se eu tirar esta informação daqui, lembra, eu estou repetindo, essa informação já está aqui em cima. A gente já definiu a posição para a iluminação. Se a gente der um Alt F11, Alt F8, não interferiu em nada para nós. Continua igual. Então, a redundância de código, mas a gente copiou do C++. Ok? Vamos deixar como estava aqui. Salvar novamente. Então, neste momento, o que a gente fez foi liberar a criação a partir do evento create do nosso formulário. A gente criou o contexto, iniciou o OpenGL, e a partir daqui, o resize, vocês viram que quando a gente aumenta ou diminui, é que quando eu aumento aqui, eu acho que ainda aparece para vocês. Se eu deixasse em full screen, talvez ele não aparecesse com essa movimentação. Mas nessa condição ele aparece, deve aparecer. E quando a gente fecha o aplicativo, ele dá um release no nosso contexto. Então a gente tem um novo módulo OpenGL, onde a gente faz todo o início, né, configura realmente para que hoje o OpenGL trabalhe. Aqui praticamente, aqui a gente poderia trabalhar, por exemplo, se fosse trabalhar em 2D, a gente trabalharia com Google Ortho, passaria parâmetros diferentes. Aqui 45 é um bom tamanho, às vezes o pessoal usa 60. O que acontece quando a gente passar com, ao invés de 45, 60? E aqui ao invés de 200, 1000, por exemplo. Muda para nós? Muda. Então ele ficou mais lá no fundo, apesar de estar movendo 5, só que ele ficou uma cena menor. Ok? Incluímos esses módulos que são necessários para rodar o OpenGL e terminamos mais uma fase do nosso tutorial. Lembrando que na próxima fase o que a gente vai fazer é usar uma função que nos permite ler arquivos bitmap, PNG, JPEG, ok? E utilizar essa textura no nosso cubinho. Obrigado mais uma vez
e espero continuar contando com a presença de vocês nos próximos tutoriais. Lembrando que é só o começo, é o Fix de Pipeline, e a gente ainda vai chegar no Modern Language usando shaders, ok? Mas ainda tem alguns exercícios que eu gostaria de fazer com vocês, de algumas funções do OpenGL, que são bem legais. Código também que eu vi em livro, baixei em alguns lugares, não são meus, mas são códigos que eu fui traduzindo para o VBA para aprender a trabalhar com o OpenGL, antes de ir para a linguagem mais atualizada. Beleza? Então, até a próxima.